Muito bem, estamos na área com mais uma edição do ITV Futebol Clube, aqui pela ITV, canal 24 da Operadora NET, para Itu e mais 7 cidades da região. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa também através das redes sociais, através do Facebook, facebook.com/canal ItuTV. Programa de hoje vamos falar do Campeonato Amador de Itu, terceira divisão. Mata-mata já está definido. Tem ainda a preparação do ituano Galo Rubro-Negro para disputar o Campeonato Paulista 2018. E, claro, vamos falar ainda do Campeonato Brasileiro, do Brasileirão, com o Corinthians mais líder do que nunca e muito próximo de confirmar o título. Gabriel Campreguer, antes de começarmos aqui com Amador e também com o ituano, tá decidido já o Brasileirão? Tá, mas eu falo isso há alguns meses, Bruno. É que no último programa você deu uma titubeada, falou não tá. Corinthians, campeão brasileiro, deve confirmar na próxima quarta-feira aí o título, com os méritos dele e deméritos dos demais, né, Bruno? É um título praticamente por WO, né? Porque os adversários não compareceram na hora que precisavam. Ninguém quis disputar com o Corinthians, né? É verdade, é verdade. O Corinthians, o grande mérito dele foi primeiro turno, aquela arrancada. Aquele primeiro turno realmente. E daí todo mundo jogou a toalha maravilhoso muito cedo. Que fez o Corinthians, né? Criando uma grande vantagem. E daí, como todo mundo viu essa grande vantagem, todo mundo jogou a toalha muito cedo. E tá aí o resultado, Corinthians campeão com o pé nas costas. Nós vamos falar bastante sobre o Brasileirão em nosso segundo bloco, aqui com a presença do Marcos Vini, garoto lá de Viçosa, o mineiro, estará conosco aqui, conversando a respeito do Campeonato Brasileiro. Corinthians, como o Gabriel já disse aqui, bem próximo de confirmar o título. E temos ali outras disputas, né, por Libertadores da América, briga contra o rebaixamento, enfim, vamos falar muito sobre o Brasileirão no segundo bloco. Neste bloco, você quer começar falando do Galo Rubro-Negro ou prefere começar falando do Amador, terceira divisão? Bruno, você que manda, pode escolher, meu amigo. Então vamos começar falando do Amador, não é isso? O Amador é campeonato bacana, nós sempre demos aqui um amplo destaque para o Campeonato Amador da cidade de Itu, terceira divisão rolando, vamos falar também do Amador do Estado, enfim, mas terceira divisão, Gabriel Campreguer, tivemos jogos no final de semana, o Alberto pode até já colocar os resultados do final de semana na tela, e aí o Gabriel já pode comentar a respeito destas partidas que aconteceram no final de semana. Bruno, nesse último final de semana foram definidos as equipes que obtiveram o acesso pelo campo. Então, o Grêmio Nova Era venceu o Canarinho 2-1, tá grifado lá o Grêmio, ó. Isso. Diamante Negro 2, Potiguar 4, Benfica 1-0 no tempo normal contra o Portal do Éden, nos pênaltis vitória 4-2. E o Havaianos venceu Cidade Nova por 1-0 e também confirmou, é isso? Exatamente. Esses semifinalistas conquistaram a vaga, o acesso à segunda divisão, né, a chamada Série Prata. Porém, a gente sabe aí que desses 8, pelo menos 6 ou 7 sobem, até os 8 muitas vezes, pelas desistências de equipes das outras divisões, né? Cada desistência de um time do Amador da Especial gera uma vaga aqui embaixo, né? Exato. Então, é normal que tenha 4 desistências, pelo menos no ano, entre Série Prata, Ouro e a Especial. Então, é normal que todos esses 8 subam. Caramba, 8 equipes, 4 confirmadas já dentro do campo. Essas não tem e mais as outras dúvida. Podem surgir. Já aconteceu isso, Gabriel? Dos 8 subirem? Acontece. O ano que o Cana subiu da bronze para prata, ele foi, se eu não me engano, ele caiu uma fase antes ainda. Pois é. Mata-mata antes ainda. São E também, Bruno, muitas divisões. Algumas equipes da própria Série Bronze, porque ela não é obrigada a subir, né? Não quero subir para a prata ainda, quero ficar mais um ano aqui, preparar melhor meu time. Acontece também. É aquilo que a gente sempre fala, né, Gabriel? A força que tem o futebol amador de Itu, a tradição, né? E o quanto que isso movimenta o futebol na cidade, né? O esporte na cidade, com estas diversas equipes. Não é à toa que o campeonato que é organizado pela Liga tem todas estas divisões, numa regularidade muito legal, com arbitragem e tal, muito bacana. E com tanto time assim, com tanto jogador podendo atuar ali aos finais de semana, e esses acessos, as coisas sempre acontecendo, enfim, são muitos clubes aqui em Itu, o que é muito legal e acho que tem que servir de exemplo, né, para outras cidades. Bruno, são 100 equipes, somando todas as divisões. A gente pode partir do princípio de no mínimo 2.500 atletas, né? Na divisão especial podem 5 a mais cada equipe. Mas além disso, tem uma fila de espera para a Série Bronze na Liga Ituana. Pode pensar em umas 30 equipes lá.
30 equipes numa fila de espera para disputar pode pensar a numas bronze, 30. Gabriel. Isso. E já são 40 times disputando. E 2.500 atletas envolvidos, pelo menos, na competição. Em todas as divisões, né? Sim. Porque são 100 equipes, 25 atletas. Muita gente. Essa é a força do futebol amador aqui da cidade de Itu, que merece destaque. Nós temos os próximos confrontos, Gabriel? Temos o cruzamento, os horários não estão confirmados, Tá. porque até o início da nossa produção a gente ainda não tinha tido o contato oficial da Liga, qual jogo seria 8h30, qual jogo seria às 10h30, tá? Mas vamos colocar na tela já para confirmarmos. Domingo, a partir das 8h30 da manhã, como o Gabriel já destacou, o horário ainda não foi confirmado oficialmente pela Liga Ituana de Futebol. Grêmio, Nova Era e Havaianos, Benfica e Potiguar, os jogos no Estádio Municipal Álvaro de Souza Lima. Vou dar palpite. Vai. Grêmio, Nova Era e Benfica na final. Grêmio, Nova Era e Benfica, o palpite do Gabriel Campreguer para a decisão do Campeonato Amador da terceira divisão, que foi muito movimentada, exemplo do que aconteceu na segunda divisão, naquela reta final e tal, né, Gabriel? Ah, sim, bons públicos. Esse final de semana já não tinha mais nada na cidade, né? Só a série bronze. Então o pessoal já acompanha mais de perto. O pessoal da segunda divisão, do Cana, do Expresso, destacaram isso, né? Muita família comparecendo, Sim. muita família retornando ao estádio de futebol para acompanhar esses jogos. Foi assim na segunda e na terceira série também, prata, né? principalmente porque eram equipes familiares mesmo. Aí já são equipes um pouco... O Benfica tem identificação com o bairro dele, o Havaianos, o pessoal lá da Cidade Nova. Comparecendo, exatamente. O pessoal da Viliane, no caso do Benfica. Então, bem bacana. Tá certo, muito legal. Você que é da cidade de Itu, gosta do futebol amador, então compareça para acompanhar estas partidas. Pois e o Grêmio Nova Era do pessoal lá, o Alexandre, que é o vice-presidente do Grêmio Olímpicos, é um dos que toca ali, junto com o irmão dele, o pessoalzinho ali que acompanha também o Grêmio na divisão especial, é o mesmo pessoal que está ali à frente do Grêmio Nova Era. Por falar em Alexandre do Grêmio Olímpicos, o cara esteve em Bragança Paulista neste último final de semana para acompanhar a final do Amador do Estado, né, Gabriel? Ao lado do Paco, que é também o presidente lá do Grêmio Olímpicos, enfim, a galera toda esteve em Bragança acompanhando o jogo, a final. E o Ferroviários, o tão temido Ferroviários que estava na final contra o Corinthians lá de São Bernardo, né? Isso, o poderoso financeiramente FAC, né? Acabou sendo surpreendido e perdeu em casa. Ano do Corinthians, né, Bruno? Pro Corinthians e São Bernardo, 1-0 lá nos pênaltis. Vitória do Corinthians, então nem sempre mais dinheiro é mais título, né? O pessoal correu demais de São Bernardo. Até mandar um abraço pro meu zagueiro, grande parceiro, companheiro, 99% certo que estará no Grêmio, ano que vem no Amador aqui de Itu. Zagueiro William, com certeza o melhor zagueiro da Copa Secom esse ano jogando pelo Jardim Europa, campeão, jogou demais, partidaça, foi um dos que bateu o pênalti, chamou a responsabilidade. Mas ouvi dizer que teve time de Itu que ficou triste com esse título, viu, Bruno? Teve gente que torceu demais pro Ferroviários. Tinha gente torcendo pro Ferroviários? Parece que sim. Não tenho certeza, porque o cara não falou para mim, né? Mas a gente sabe que tem uns que torcem demais pro Ferroviários, né? Mas não deu pro time de Bragança Paulista. Título para o Corinthians, lá de São Bernardo do Campo, na final do Amador do Estado. Estamos destacando aqui porque sempre trouxemos as informações dessa competição que envolveu aí o São Paulo, se não me falha a memória, e o Juventus mesmo, né? As duas equipes aqui de Itu que disputaram esta competição. Aliás, o segundo jogo da final só foi em Bragança Paulista por causa do São Paulo. Por causa da campanha... Daquela goleada, né? Aquela campanha acumulada, os dois times empataram em pontos. O Corinthians e o Ferroviários. Se o São Paulo não fosse dado o WO, era 3-0 para o Ferroviários. Aí o segundo jogo da final ia ser em São Bernardo. Só para lembrar aqui quanto foi mesmo? 14-0. Tá certo. Vamos, então, fechar aqui o Campeonato Amador do Estado com o Corinthians lá de São Bernardo ficando com o título e o Ferroviários ficando aí, né, como vice-campeão. Gabriel Campreguer, o ituano treinou nesta segunda-feira, se reapresentou, enfim, e temos novidades a respeito do Galo? Nada muito de diferente do que a gente já imaginava, né, Bruno? Hoje retornaram o Alisson e o Matheus zagueiros, que estavam emprestados, e o Ronaldo atacante, Ronaldo aquele que tem aquele caso de amor e ódio com a torcida, artilheiro de Copa do Brasil, muito cobrado, não sei, se reapresentou, né? A gente não sabe se eles ficarão realmente até o Paulista. Certo. E foi definida uma agenda de jogos treinos, né? Até vou comentar os três primeiros. O Ituano pega a Barbarense, o Capivariano e a Inter de Limeira. Times da 3. Times da 3 nos dias 2, 9 e 16 de dezembro, tá? Depois tem
uma agenda completa e a gente vai comentando com o passar do tempo. Tá certo. Então, E amistosos, até a gente teve a oportunidade, né, de, nesta segunda, encontrar o pagodeiro Acas Fellinger, né, que é assessor de imprensa do Ituano, e ele trazia esses detalhes, né, e eu queria que você falasse rapidamente, Gabriel, da importância desses amistosos, 8 amistosos, entre dezembro e janeiro, o Ituano vai realizar. Os amistosos finais são bem interessantes, né? Contra o São Bernardo e contra o Audax. Então tem esses 3 contra times de A3, depois Palmeiras Sub-20 e Ituano Sub-20, 2 equipes que vão jogar a Copa São Paulo, vão estar num nível de preparação alto. O Palmeiras é semifinalista do Campeonato Paulista Sub-20, até ganhou o primeiro jogo lá em Novo Horizonte, e finalizando o Audax e São Bernardo. Então, você prepara o time já num nível, tentando competir um pouco, né? Um jogo treino é melhor do que um coletivo. Sim. Até para conhecer o elenco, ver e às vezes corrigir o que está sendo feito de errado, né? A contratação que ali a gente vai precisar de mais gente, não? Então é muito importante todo esse calendário que foi feito. Os primeiros jogos um pouco mais tranquilos na teoria, né? Contra times da A3 e depois evolui no nível. A Inter subiu para sim, ele está com uma 3 e a 2, tá certo. Inter de Limeira... isso na cabeça porque eu estava lendo o material, jogos contra times da A3, mas a Inter subiu, né? Ficou com o título e subiu para a Série B. Finalista da Copa Paulista, ganhou do 15 de Piracicaba nos pênaltis, enfrenta a Ferroviária. É um time forte, né? Com o João Valim como treinador, fazendo um grande trabalho lá na Inter de Limeira. A equipe que vai enfrentar o Ituano em jogo treino agora, acho que nesse mês de dezembro. Isso, exatamente. Os jogos, né? Contra os times de A3 e Série A2. Extremamente importante isso acontecer, como você bem destacou, para observar ali o que precisa, uma contratação pontual, enfim, para fechar realmente o elenco para disputar o Paulistão 2018. Isso. E o Igor, que a gente já tinha comentado, lateral base do Santos, já tinha chegado até a fazer jogo pro time de cima, hoje ele foi apresentado oficialmente. Tá certo. Com entrevista, tudo. Maravilha. Bom, falei aqui o Acas Pagodeiro, brincadeira, né? O cara é heavy metal, o cara é roqueiro pra caramba. O Acas Fellinger, assessor de imprensa do nosso Galo Rubro-Negro. Nós vamos agora para o intervalo e na sequência vamos falar de Campeonato Brasileiro com a presença do Marcos Vini aqui em nosso estúdio. Estamos de volta com o ITV Futebol Clube, aqui pela ITV, canal 24 da Operadora Net para Itu e mais 7 cidades da região. Neste bloco nós vamos falar do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão, com o Corinthians muito próximo aí de confirmar o título brasileiro. Lembrando que o Santos está enfrentando a Chapecoense nesse momento pela competição e o Marcos Vini está sentado aqui já em nosso estúdio ao lado do Gabriel Campreguer para falar bastante desse Brasileirão. Vini, Corinthians pertinho do título. Fala Bruno, Gabriel, todo mundo que está acompanhando aí. Muito próximo sempre ficou, né? Sempre concordei com o Gabriel aqui no programa. Ficou muito próximo do título, praticamente confirmou diante do Avaí o heptacampeonato brasileiro. E aí, Gabriel Campreguer? O Corinthians, se não somar nenhum ponto, é campeão, Bruno. Porque os adversários também não vão somar, exatamente. Né? Quem está atrás, Eles não quem está naquela perseguição acaba não chegando, total. não se aproximando. Isso aconteceu. Nós falamos aqui, né, a respeito desse
momento do Campeonato Brasileiro, as equipes adversárias que tiveram a possibilidade, né, de se aproximar do Corinthians naquela instabilidade, naquele momento onde as vitórias não aconteciam, e os adversários também não conseguiram aproveitar o momento. Né? Grande culpa, principalmente, de Palmeiras e Santos, né? Porque o Grêmio está absolvido. O Grêmio está na final da Libertadores. Sim, está disputando a Libertadores. Priorizar algo deu certo. Palmeiras e Santos, não. Eu acho que nesses 3 que você citou, o Santos é o que mais faltou lutar, eu acho. Né? Na minha opinião, acho que o Santos dava para ter dado um pouco mais no campeonato. E o Palmeiras, sem comentários, né? O Palmeiras, eu acho que deu o sprint, esse sprint final, né, para o título, mas não, já era esperado que o Palmeiras também não conseguiria. Na verdade... Agora é bem verdade que antes do jogo contra o Cruzeiro, matematicamente o Palmeiras poderia passar o Corinthians. O Palmeiras então dele. Não foi o tempo todo assim, líder, campeão absoluto. O Palmeiras teve a chance dele. O tempo todo com cara de campeão teve. O Palmeiras teve a chance dele. Bom, cara, mas eu concordo com o Bruno. Matematicamente teve a chance. Em algum momento o Corinthians ficou ameaçado. O título do Corinthians ficou ameaçado em algum momento. Foi naquele dia. Foi nesse... exatamente. E ficou ameaçado por 5 pontos, né? Olha que coisa. Uma distância mas era uma considerável. sequência... Mas você falou do Santos... Mas o Santos era treinado por Leverkusen, né? O rei da folga. Não, peraí, treinado não, né? Porque ele fazia tudo lá no time, menos na treino, né? Só folga. 2 jogos na mesma semana, pro mesmo time. Muita coisa. A gente vê os jogos que o Santos perdeu, né? Por exemplo, contra a Ponte Preta, que não ganhou, jogo para ganhar. Contra o Vitória, aquele jogo no Pacaembu. E agora mais recente, deixar essa reação do Vasco, né? Então. Não dá para Então, assim, admitir. O Santos, acho que podia ter dado mais, né? Podia ter dado um pouco mais nessa reta final em busca do título. Foi o que ficou um pouco mais próximo, né, do Corinthians, dentro desse meio termo aí no título. E até conversava com o Gabriel no meio de semana, né, Gabriel? Que a rodada do meio de semana tinha tudo para ser ruim para o Corinthians e foi excelente para o Corinthians, né? Foi maravilhosa para o torcedor corintiano, com essa reação, como nós destacamos aqui na vitória do Vasco diante da equipe do Santos, enfim, a derrota do Palmeiras também diante do Vitória fora de casa, e o Corinthians vencendo fora de casa, né, num cruzamento que não foi um chute, a bola acabou entrando, enfim, mas o time venceu. O Atlético tinha perdido um pênalti no primeiro tempo, né, bom destacar, mas o time conseguiu fazer o que precisava, que era sair de lá com os 3 pontos. Foi maravilhosa a rodada de meio de semana para o Corinthians. Deu muita tranquilidade para esse fim de semana. Sim, e daí esse fim de semana só sacramentou o que precisava, né, Bruno? Muito tranquilo, ficou muito fácil, né? Essa é a verdade. Nem peso tinha, né? E pega um Avaí já sentido, com carinha de Série B, com uma capacidade técnica muito inferior. O time do Avaí... É feio. Eu acho que... a gente estava comentando, eu acho que o Avaí ele tenta muito mais, quer muito mais sair da zona de rebaixamento do que Sport Ponte. Só que ele é muito ruim. E ele conseguiu reagir um pouco, né? No final do primeiro turno... Mas ele é muito ruim. É que a Ponte, você ainda olha o time, você fala, pô, tem um Luca, um Sheik, um Fernando Bob, você fala, dá pra sair alguma coisa, mas daí você olha pra zaga, tem Rodrigo e Iago, você fala, não vai sair nada daqui. É difícil. O Sport tem um jogador na seleção brasileira hoje brigando pra ir pra Copa do Mundo. E deve estar com cara de rebaixado. Porque o time do Vitória... O Avaí, você olha, tem o Betão, tem o Maicon, já cansado na lateral direita. O goleiro é bom. Júnior Dutra. O goleiro que faz um grande campeonato, Júnior Dutra. Que tropeça na bola. Marquinhos no meio. Marquinhos com 40 Mas estão querendo. anos. Você vê um time querendo mais. O Simeão tá bem, embora alternou nesse segundo turno. Você sabe como que é, né? Mas... Querer não é poder. Exatamente. Eu olho tanta coisa por aí, quero tanta coisa. E não dá certo. Eu vou falar pro seu Atlético Goianiense. Ele perdeu um jogo em casa. Não é, Vini? Eu não concordo. Eu não lembro pra quem que ele perdeu um jogo em casa agora faz. O Atlético Paranaense? Se ele tivesse ganho, ele tava meio brigando ainda. Tá. Porque com a vitória de ontem ele foi a 30. Se ele tivesse 33, ele tava meio ainda respirando. Falou bastante aqui. Vamos colocar na tela os gols desta rodada que aconteceu no final de semana, que está sendo... Tem um complemento nessa segunda, né, com o jogo do Santos contra a Chapecoense, mas vamos conferir os gols das partidas. O Guilherme Arana voltou a jogar bola também. Aí o gol do Casim, que aí você... Quem tinha alguma dúvida, né? O Vec estava com muita dúvida do título. Gol improvável do Aí ele viu o gol do Casim e já postou no Facebook na hora. Eu vou fazer uma é campeão. Eu não tenho dúvida, né? Eu fazia gol desde fevereiro. Foi a primeira vez que eu escalei ele no Cartola. Por incrível que pareça. E saiu o gol dele. Fazer o quê, né? Casim. Aí que você vê que a fase está boa, Bruno.
Aí o Daverson Palmeiras errou o e chute. Flamengo. Se ele acerta o chute, ele perde o gol. Eu falei isso ontem. Se ele Ah, acerta, mas ele ia só chutar lá na tinha isso pra mancha. fazer, a bola pingou Na perna frente. esquerda, ele ia chutar pra cima. Eu tô falando, é que não vai passar de novo. Mas a bola pingou na frente. Ele ia pegou de chutar na bate-pronto. arquibancada. Não, ele errou o chute. Ele errou o Isso chute. é fato. E essa, E a defesa do Flamengo nesse lance, principalmente. parece uma sobra de feijoada, né, cara? Você tá cansadão, Olha. lembra? Você terminou de comer feijoada. Nossa, todo mundo olhando Tá ali. né? cansado. E o Rodolfo decepcionou muito. Eu achei que o Rodolfo... Aí seu filhinho derruba alguma coisa no chão, você não quer nem levantar pra levantar. pegar. É igual o zagueiro, a bola voltou da trave e não quer ir salvar. São Paulo não repetiu as boas atuações. Não foi muito bem o São Paulo, não achei. Mas fez o pontinho, né? Mas é. Contra o concorrente, Assim, fora seria de bom casa. esse ponto se ele não empatasse com a Chapecoense. Então, pra mim, não foi tão bom Mas assim. pra qual objetivo? Pra chegar aos 47. Pra se salvar do rebaixamento? exatamente. Não, pra se salvar do rebaixamento tá tudo dentro. Não, eu também. acho que tá tudo ok, mas assim... São Paulo? Já Tá tranquilo. Eu acho que tá tranquilo, mas eu acho que seria melhor ainda esse resultado se ganhasse da Chapecoense. Ah, lógico, mas não tenho dúvida, mas aquele empate a força para os Chapecoense, porque o gol lá, pra mim tava impedido o Gilberto. Não foi nem questão da falta Sim. do Hernandes no Jandrei, tava impedido o Gilberto, tava sozinho. Eu acho que nem foi falta, né? Acho que o impedimento, Então, acho que o dá impedimento pra foi muito claro. Aí o gol do Caio Henrique, destacar. O Iago Pikachu tá jogando muito lá. jogando de no segundo Vasco, hein? volante, né? Nossa, tá comendo a bola mesmo. Segundo volante. Esse jogo do São Paulo, vamos começar aqui por esse empate, né, do São Paulo com a equipe do Vasco da Gama. Assistindo, acompanhando ali alguns lances, me pareceu muito a postura que o Santos teve de recuar um pouquinho, deixar o Vasco crescer. Né? Até falei, pô, os caras empataram, agora pode até virar esse jogo, porque foi semelhante ao jogo contra o Santos. O Vasco cresceu ali nos minutos finais, aquela oportunidade, fez a virada. E o São Paulo poderia aí ter permitido isso se não tivesse um pouquinho mais de cautela como foi. Conseguiu sair na frente, pelo menos trouxe um empate, né, Gabriel? Trouxe um pontinho na bagagem, que nesse momento, jogando fora de casa, é importante. Eu achei que o Zé Ricardo foi conservador demais. Eu acho que Sim. 3 volantes ali, podia sair um pouco mais para cima do time de São Paulo. Buscar a vitória, tentar garantir o Vasco da Gama na zona de classificação da Libertadores. Você sabe que o Vasco, com o Zé Ricardo, tem uma derrota só? Com aquele gol de mão do Jô. É a única derrota do Vasco no comando do Zé Ricardo. Belo trabalho. E eu achei que faltou ele querer sair um pouquinho mais pro jogo. Acho que dava para ter ganho de São Paulo. E o senhor contestou quando ele resolveu assumir o Vasco da Gama. Eu me lembro, o senhor mandou uma mensagem falando: eu jamais trocaria, sairia do Flamengo e de cara ia pro Vasco da Gama. Explique a teoria. No mesmo dia, teve alguma troca de treinador. Contestou. Quem que foi que chorou na TV, que foi mandado embora naquele mesmo dia? A gente falou por mensagem mesmo. Tomás. Verdade? Não, foi o dia que algum técnico caiu. Eu não recordo. Que o cara... Eu lembro que teve esse comentário, né? Que a gente ainda falou, ó, o cara saiu do Flamengo, já vai assumir o Vasco. 10 dias Você falou, eu não depois, assumiria. acabou de um técnico cair e reclamar na TV que todo mundo cai, não sei o quê. Não lembro nem quem foi. E aí ele pegou e foi. Eu falei, ó, Bruno, arriscado, mas muito bem, deu certo. Deu Às certo, vezes a deu escolha arriscada dá certo. Deu certo. O Doriva fez uma escolha arriscada de sair da Ponte pro São Paulo, não deu certo. A vida é de escolha, às vezes dá, às vezes O não. Dorival quase que não deu certo, né? É. São Aliás, Paulo, o Doriva vai comandar o Novo Horizontino, né? E eu torço muito para que as coisas possam dar certo pro Doriva. Inclusive deixou Porque de ser é um um cidadão cara- ituano, viu? É um cara que tem uma capacidade enorme, é um cara do bem, realmente fez um grande trabalho no Ituano, incontestável. Na Ponte estava indo muito bem, né? Fez essa troca, como você bem lembrou, ali arriscada naquele momento, até pelo fato da pressão que tem o São Paulo, o fato dele não ser um técnico tão rodado quando assumiu ali a equipe do São Paulo. Depois de lá, bateu um pouquinho de cabeça e tal, e agora está no Novo Horizontino já com tempo para fazer um trabalho. Um recomeço, né, Bruno? Tem que encarar assim, né, como um recomeço, porque ele já está acertado com o time de Novo Horizonte, já tem um tempinho, né, já tem alguns meses. Já. Então vai ter oportunidade de montar e fazer um trabalho legal. Eu espero que dê certo. Com meninos da base muito bom, num ano que libera a base, Novo Horizontino é semifinalista do Paulista Sub-20. Aquele jogador que foi artilheiro do Palmeiras naquele Mundialito Sub-17, está no Novo Horizontino de volta. Foi só para jogar aquilo lá, foi vendido para o Real Madrid, só pode ir quando completar a idade, então não sei se o Rodrigo vai poder jogar, então ele tem uma basezinha. E a gente vai conversando, vai surgindo assunto. O Rogério Ceni agora aceitou um desafio do tamanho que ele tem que aceitar. Agora tá no Fortaleza, né? Vai disputar a Série B. Fortaleza subiu.
Agora ele Bom, vai conhecer a realidade agora sim. do futebol brasileiro. Mas ele está né? começando. De fato. Talvez ele esteja fazendo agora a opção que ele deveria ter feito no começo. Sem dúvida nenhuma. Só para a gente encerrar aqui o assunto São Paulo, a gente acabou saindo um pouquinho, foi até Novo Horizonte, foi para Fortaleza. E agora voltou. Só para a gente fechar aqui. São Paulo não cai mais, Gabriel? Não cai mais. E vai brigar, será, pelo G9 lá? Ou não dá? Matematicamente é possível. Dá, né? Mas eu acho que não. É mais pelo desempenho, que eu acho que o São Paulo ainda Só se virar vai... G9. É. G7 sem chance. Não, é G9, eu falei. Se virar Dá. G9, aí dá. Pode ser, né? E pelo desempenho, eu não acredito mais pela questão do desempenho, né? O São Paulo ontem foi mal. Mas jogou 5 EVA, né? Sim, mas foi mal. Mesmo com o Hernanes, mesmo com o Lucas Prato também, voltando. Achei que foi mal. Então, tá de bom tamanho, já se livrar do rebaixamento. Sim. Eu acho que não vai... Esse ano não cai e eu acho que agora acordaram para os próximos anos não passarem mais isso, né? Bom, antes de falarmos aqui do Corinthians, vou deixar para o final, né? Porque não tem muito o que falar do Corinthians, é praticamente campeão brasileiro. O Palmeiras, né? Com essa mudança que fez em algumas peças ali o Alberto Muitas Valentim. peças, né? Algumas alterações no elenco, na formação ali do Palmeiras, na escalação do Palmeiras. E o time conseguiu vencer o Flamengo, que já está bem desanimado no campeonato. O Michel Bastos, ele ia chutar lá em cima, assim. Ele bateu de bate pronto, Gabriel. Vini, Deu de canela. Vini, a bola pingou. vamos falar a verdade. Ele acertou com a canela. Ele foi de canela. Não, mas olha o movimento da perna. De lateral, ele bateu. Eu vou te falar a verdade. lateral. Vou falar bem a verdade pra você. Você é corintiano. Não. Não. Então você Eu não sou corintiano. Você não Não assiste. fale que eu sou corintiano, porque eu não sou. Você não assiste jogo do Palmeiras toda semana. Eu assisto o Ele jogo do errou, Palmeiras eu toda vejo semana. também. Então eu te digo, sem sombra das dúvidas, que o Daverson, se ele acerta o chute, ele perde o gol. Pode Ele ficar isola. tranquilo que eu tenho certeza disso. E Tá teve tudo um bem, cara então. do grupo do Palmeiras de Porto Feliz, estava lá no estádio e falou: daqui do estádio, a impressão que eu tive é que ele quis fazer isso. Imagina, cara. É de sacanagem. Viu? E a partida ontem muito regular do Michel Bastos, eu acho que o Egídio não veste mais a camisa do Palmeiras. Acabou. Já, com certeza. Faltam 4 rodadas, ele já não jogou, foi liberado para Belo Horizonte nesse final de semana, estaria à disposição, mas o Michel Bastos fez uma boa partida, não deve ser pior que o Egídio, então eu acho que o Egídio nem relacionado mais deve ser. Sinceramente, eu não consigo entender o porquê que acabaram mantendo o Egídio durante todo esse período com gente no banco para fazer a função. É inexplicável. Manter o cara como titular. Mas o Michel Bastos tinha um problema. Machucou, ele ele machucou. E outra, Tava ele no também banco tinha um nos problema últimos para jogos, jogar de né? lateral. Nos últimos cara. 2. Então, Mas ele machucou. Mas o Michel Bastos também sempre Também teve um não problema foi de bem, não jogar de lateral, não gostar muito de voltar para marcar, gostar de jogar na meia. O Palmeiras né? vai ter que arrumar um lateral para o ano que vem. E saíram do time Juninho, entrou o Luan, saiu o Egídio, entrou o Michel, saiu o Bruno Henrique, entrou o Felipe Melo, que fez uma boa partida, o Felipe Melo, Foi isso bem. tem que ser dito. E Mas E o Daverson entrou, né? Precisava Saiu, entrar e o o Daverson Felipe entrou. Melo no meio campo para dar uma agitada nessa galera Então, aí. mas Bruno Henrique, Juninho e Egídio são 3 jogadores dos principais, além deles só o Roger Guedes. Roger Guedes e esses 3 são os principais, os perseguidos pela torcida hoje, né? Aliás, você falou em perseguição, o Egídio que teve um problema, né, no retorno de Salvador para São Paulo, no aeroporto, acabou discutindo com o torcedor, e aí depois ele gravou um vídeo de uma forma patética, falando que o torcedor tinha ofendido a mãe dele. Devia ser multado e de novo. por isso que ele teve discordo aquela da multa. reação e Não, tal. então, mas se você deu a aí, multa, Gabriel? peraí. Eu discordo da multa. Ó o raciocínio. Se você deu a multa pro cara porque ele respondeu, eu falei, Bruno, devia multar de novo, porque ele mentiu. Não, aí Tem sim. o vídeo de toda a discussão. Exatamente. Em nenhum momento o cara xinga a mãe dele. O que vale é o vídeo, a imagem, correto. É nesse ponto que eu queria chegar. Ele gravou um vídeo dizendo que ele reagiu, né, teve aquela reação com o torcedor do Palmeiras, porque o torcedor ofendeu a mãe dele. E não é verdade. Sim, ele errou Não aí é na verdade. nota, mas eu acho que o Palmeiras errou, acho que o clube erra em multar nessa situação. Poxa, ele foi ofendido. Não foi ofendido. Não, ele... Não, o cara falou, Egídio, seu ruim. Isso é ofender? O cara xingou O cara ele. falou a verdade. Mas sim, peraí. mas é complicado. Não ofendeu a honra, não ofendeu nada, falou que ele é ruim. Ele é jogador, tá mas sujeito ele é a ouvir isso. jogador, Não, tá tudo bem, mas sujeito. poxa, você desce no aeroporto, aí tem um palhaço lá te xingando, te ofendendo, te enchendo o saco. Ah, por 200 mil reais por mês você quer aguentar. Viu, mas espera aí, né? Você achou certo então o que aconteceu Eu ontem achei. com o ônibus do Palmeiras? Não, por exemplo? então, É isso que eu quero dizer. peraí. Não é diferente, É gera Vini isso. do céu, Mas como gera é? isso, Vini, mas gera o cara isso. tava sozinho, o cara falou, Egídio, seu ruim, tem o vídeo.
Ele falou, vai tomar lá. caju. Isso. Mas assim, isso gera o que a gente viu ontem. Ontem foi exagero. Eu acho que lugar de torcedor não é no aeroporto, não é no ônibus jogando coisa. Não é, cara. É na arquibancada e para protestar e acabou. Não é nesses lugares. Ontem foi um exagero Não pré-jogo. Não é. Durante o jogo, o time foi apoiado os 90 minutos. Concordo contigo, no CT aquilo que foi feito não se faz. Mas eu vi a imagem. O cara... Sabe aquele cara que foi protestar para tirar uma com a cara? Parece aquele cara, vai, Egídio, seu ruim. Eu nem sei xingar alguém de ruim, eu ia falar um palavrão, falar bem a verdade. O cara foi bobão. Faltou ele falar assim, Egídio, seu ruim, Alberto Valentim, bobão. Foi mais ou menos nesse nível que ele foi. Aí o cara vira, vai tomar caju? Mas... Justo o Egídio ainda? Se fosse qualquer outro, não ia dar nada desse rebuliço, mas o Egídio escolhe, né, cara? Bom, mas essa questão de torcedor ficar protestando em lugares que não seja o estádio... Para mim, não... Só para encerrar esse assunto, e como ele se submeteu a gravar um vídeo, né, para explicar o que aconteceu, que falasse a verdade, né? Sim. Falasse a verdade, mentiu, o cara me ofendeu, ele mentiu. Eu fui lá e retruquei, eu sou ser humano, tô com sangue quente, tô nervoso, derrota, não fui bem e tal. O cara falou que eu Fala sou a verdade, ruim. Agora falar que xingou a mãe? O cara falou que inventar eu sou ruim, ainda, pô. Minha mãe já não concordava. Joga nada e vai inventar ainda? Ele podia falar assim, o cara falou que eu sou ruim, minha mãe não concordava com isso, então ela se ofendeu, ela não está mais aqui, então foi por isso. Impressionante. Mas enfim, tem coisas que só acontecem no Palmeiras, né? O time entre as 4 melhores equipes e o pessoal vê a necessidade de, na entrevista coletiva, ir o time inteiro. Parece que o time tinha caído para a Série B, Gabriel. Isso que irritou a torcida, né? Para quê? Isso irritou a torcida. O Egídio não Clima foi. de velório. O Egídio não foi. Impressionante, viu? Vamos falar do Corinthians aqui. Campeão brasileiro já, né, Gabriel? Campeão brasileiro. Um time que o torcedor sabia de ponta a ponta a escalação, né? Do começo do campeonato. Até quando teve a mudança, agora é o Cleison que joga, Foram o Camacho. poucas as alterações. Você sabe quem saiu. Um time muito consistente o tempo todo, com um elenco ali. O Corinthians usou 14 jogadores para ser campeão brasileiro. Basicamente, concorda? Basicamente foi isso, 15, vai, que você tem ali. Quando faltou por lesão... Você tinha um lateral esquerdo que entrava, os laterais mudavam muito pouco, então você tinha sempre um zagueiro, um volante, um meio e um atacante. Era isso que E quando o cara entra, que nem o Casinha, entrou, fez um gol decisivo. 9 meses. Quando precisou do Camacho no jogo contra o Palmeiras, entrou taticamente, jogou muito bem. Ele gerou um filho sem gol. 9 meses sem gol, o Casinha. Gerou um filho sem gol. O último foi contra o Audax? Foi contra o Audax no Paulista e esse jogo em Osasco. Isso. Foi o último gol do Casinha. Ele é ruim também, né? Vamos falar a verdade. Sim, ele é ruim. Esse Casinha não tem condições tecnicamente é muito abaixo. Ele faz menos gol que o Daverson, cara. Menos gol que o Daverson. Ele não tem condição de vestir a camisa do Corinthians. Ele joga menos que o Daverson, né? Você vestir a camisa do Corinthians, ser titular, bem abaixo da média. Mas ele é da reserva do Curitiba, não dá para entender. Essas negociações do futebol são negociações mal explicadas. Que a gente aqui, tudo bobão, fica sem saber. Porque você quer ser campeão, tal. Aí o Corinthians fala assim, a gente é enorme, e o Corinthians é enorme, vamos trazer um centroavante para brigar de igual para igual com o Jô. Tem um reserva no Curitiba, que jogou um tempão na Turquia lá, que deve ser... não, gente. Não, e você tem o Carlinhos lá da base, que é um menino bom, e você não dá chance. Então assim, eu sou a favor de dar chance para os meninos da base. Claro, não de maneira desenfreada também. Mas nesse caso específico, ao invés de você contratar um jogador igual o Casim, que o custo não foi baixo, e ainda o Corinthians teve problemas para pagar o Casim, né? Teve que pagar em parcelas, ficou endividado. E aí você tem o Carlinhos na base que não é usado. Eu vou mais longe ainda. Você tem o Luca, você pagando o salário dele na Ponte Preta com 11 gols no campeonato. É muito mais jogador do que o Casim. Sim. Muito mais jogador do que o Com Casim. 11 gols no campeonato. Não tenha dúvida nenhuma. Está entre os 5 artilheiros. Bom, queria agradecer aqui a presença, mais uma vez, do Marcos Vini, falando aqui a respeito do Campeonato Brasileiro. Corinthians praticamente campeão. Mais uma vez, muito obrigado, viu, Vini? Eu que agradeço o convite, você, Bruno, Gabriel, todo mundo aí, os parceiros do ITV Futebol Clube. Agradeço você também aí, na sintonia aí. Gabriel Campreguer, encerrando mais uma edição aqui do ITV Futebol Bruno, Clube. Agora complicou um pouquinho mais pra gente aqui no programa, que encerrou até o brasileiro, né, Bruno? Rapaz, não tem mais. Tá difícil. Vamos ver se semana que vem a gente consegue trabalhar com o pessoal aí se reapresentando, alguém do Ituano, alguém dos outros clubes. O trabalho é intenso, mas o pessoal de casa a gente pede um pouquinho de paciência, o pessoal está voltando de férias, nem sempre estão dispostos a vir até o programa, os amadores vão terminando, então hoje um programa um pouquinho mais enxuto.
Até é bom você dar o recado da semana que vem também. Eu tenho 2 recados, aliás. Primeiro, mandar um abraço para o Nino Laturrag, vereador lá da cidade de Porto Feliz, acompanha todas as edições aqui, o xerifão da Câmara. Um abraço para o Nino Laturrag e deixar um recado para você que nos acompanha. Na próxima semana, em virtude aí do feriado do dia 20, nosso programa será ao vivo na terça-feira. Tá? Então, na terça, dia 21, às 8 horas da noite, ITV Futebol Clube. Um forte abraço para você e até a próxima semana.